pequena, encostada no Parque Soshigai em Tóquio, vivia uma família comum. Um pai, uma mãe e seus 2 filhos. Era fim de dezembro do ano 2000. O Japão estava entrando em clima de ano novo e aquela deveria ser só mais uma noite fria de inverno. Mas algumas horas depois, aquela casa se tornaria uma das cenas de crime mais assustadoras da história do Japão. Eu sou a Lana Lerner, esse é o Arquivo A, e hoje nós vamos abrir o caso da família Miyazawa. A família que morava ali era formada pelo Mikio Miyazawa, de 44 anos, a sua esposa Yasuko, de 41 anos, e os 2 filhos do casal, a Nina, de 8 anos, e o Rei, de 6 anos. Eles viviam em Kami Soshigaya, que era uma região residencial perto de Setagaya, em Tóquio. A casa ficava numa área um pouco isolada, porque ao redor dela tinha terrenos ligados à expansão de um parque. Na época, restavam poucas casas naquela área, e a residência da família Miyazawa ela ficava cercada por praticamente espaços abertos, porque tinha o Parque Soshigaya bem ao lado. Apesar deles viverem em Tóquio, uma das maiores cidades do mundo, aquela casa não ficava num local cheio de vizinhos, nem numa rua muito movimentada, ela ficava num local extremamente tranquilo, áreas vazias, árvores do parque próximo, pouquíssimos moradores ali naquela região. Só que mesmo assim a família não estava completamente sozinha. A casa deles era geminada e na residência ao lado morava a mãe da Yasuko. O nome dela era Haruko e ela vivia com outros parentes na casa. Ou seja, a avó das crianças ela estava literalmente do lado de onde tudo aconteceu. Ela estava perto o suficiente para poder visitar a filha, para poder estranhar qualquer silêncio em comum, mas não estava perto o suficiente para impedir tudo que ia acontecer aquela noite. O Mikio, ele era visto como um cara divertido, um cara trabalhador. Ele era ligado à área de design e comunicação visual. A Yasuko, ela trabalhava com educação, ela dava aulas e administrava uma espécie de reforço escolar. A Nina era uma menina de 8 anos, cheia de energia. E o Rei, ele era o caçula da família, uma criança pequena de apenas 6 anos. Era uma família de classe média comum, com uma rotina comum e problemas comuns. Nada ali poderia parecer apontar para um crime tão brutal. Em algum momento daquela noite, um homem se aproximou da casa pelo lado de trás, que era a região voltada para o parque. A principal hipótese é que ele tenha acessado a casa por uma janela do banheiro que ficava no 2º andar. A tela dessa janela ela foi encontrada do lado de fora e algumas marcas do local indicavam que alguém poderia ter escalado até ela. Acredita-se então que a primeira vítima tenha sido o pequeno Ray. Ele estava dormindo no quarto quando ele foi atacado e ele não foi morto da mesma maneira que as outras pessoas da família. O Ray ele foi estrangulado. Isso sugere que o assassino ele entrou de uma maneira silenciosa na casa. Ele foi até a criança e tentou matar sem fazer barulho. Só que em algum momento, a situação ela saiu do controle. O Mikio, o pai, ele teria percebido alguma coisa. Existe a possibilidade que ele tenha ouvido algum barulho ou algum movimento vindo do andar de cima. Ou que ele também possa ter encontrado ele nas escadas. Mas o que se sabe é que aconteceu uma luta muito violenta entre o Mikio e o assassino. O criminoso ele estava armado com uma faca. E em algum momento durante essa luta, a faca quebrou. Uma parte da lâmina se partiu durante essa agressão e fez com que o assassino ele também se machucasse. E esse machucado ele seria uma das pistas mais importantes do caso, porque isso fez com que o sangue dele ficasse espalhado pela casa. Depois de assassinar o Mikio, ele foi atrás da Yasuko e da Nina. Elas também foram atacadas com faca, só que como a primeira arma quebrou, ele teria usado uma faca da própria casa para atacar as vítimas. A cena ela era tão caótica que quando a polícia entrou, ficou claro que não tinha sido um crime rápido, nem limpo e controlado, porque tinha muitos sinais de luta pela casa. Só que a parte estranha é que depois de ele matar a família inteira, ele não pegou e foi embora. Ele ficou dentro da casa durante muito tempo. A polícia acredita que ele ficou por horas. Enquanto Mikio, Yasuko, Nina e Ray estavam mortos, esse cara ele começou a circular por dentro da casa. Ele mexeu nos pertences da família, ele abriu gavetas, ele espalhou documentos, ele pegou dinheiro, mas ele deixou uma quantia maior para trás. Isso criava uma pergunta bem estranha. Se era um roubo, por que ele não levou todo o dinheiro? Se não era um roubo, por que ele revirou tudo? Esse cara, ele ainda foi na cozinha e ele comeu alimentos da família. Segundo alguns relatos, ele bebeu chá de cevada, ele comeu melão e ele também tomou sorvete. Esse detalhe do sorvete ele ficou muito conhecido nesse caso porque é muito intrigante uma pessoa cometer um crime brutal desse tamanho
e depois simplesmente sentar na cozinha, pegar uma colher e começar a comer um pote de sorvete. Ele usou, inclusive, o banheiro da família. E esse foi um erro enorme, porque ele deixou materiais biológicos ali. E a partir disso, a polícia conseguiu obter algumas informações sobre ele. O criminoso, ele também deixou sangue, saliva, fios de cabelo, DNA e marcas por quase toda a casa. Além disso, ele cuidou dos próprios ferimentos, usando itens de primeiros socorros encontrados dentro da casa. Isso reforça a ideia que ele tenha se machucado durante a luta, que possivelmente foi quando ele manuseou a faca quebrada quando ele estava lutando contra o Mikio. Como se tudo isso já não fosse estranho bastante, ele ainda utilizou o computador da família. O computador do Mikio, ele se conectou na internet durante a madrugada, entre 1h18 e 1h23 da manhã. Na manhã do dia 31 de dezembro do ano 2000, a mãe da Yasuko, ela começou a estranhar o silêncio da casa. A Haruko, ela tentou entrar em contato com a filha, mas ela não conseguiu. Como ela morava do lado, ela decidiu ir até a casa, ela tocou a campainha, ela chamou, mas ninguém respondia, então ela resolveu entrar. E foi ela quem encontrou os quatro. Por volta das 10h40 da manhã, os corpos da família Miyazawa foram descobertos. A polícia então ela foi chamada e o que eles encontraram parecia um pesadelo, mas também parecia uma grande oportunidade. Porque o assassino ele tinha deixado uma quantidade enorme de evidências. Ele deixou armas, roupas, cachecol, luvas, lenços, sangue, digitais, DNA, marcas, vestígios no banheiro, rastros por quase toda a casa. Era tanta coisa que parecia praticamente impossível aquele caso não ser resolvido rapidamente. Mas foi exatamente o contrário disso que aconteceu. A investigação, logo ela descobriu que o sangue não pertencia a ninguém da família. Ele era um sangue do tipo A, e esse sangue ele permitiu que a polícia conseguisse um perfil genético dele. As digitais elas também foram coletadas, só que o problema é que elas não batiam com ninguém, nem no Japão e nem em bases internacionais conhecidas. Isso então sugeria que talvez esse assassino ele nunca tivesse sido preso antes, ou que simplesmente ele não tivesse nenhum banco de dados acessível. Então a polícia ela começou a examinar tudo que ele tinha deixado para trás. As roupas dele elas foram uma das pistas mais importantes. Entre os itens deixados, ele tinha um moletom, uma jaqueta e um chapéu de lã, naquele estilo Crusher Hat, um cachecol, luvas e uma bolsa de cintura. E a polícia descobriu que o moletom ele era um modelo muito específico. Tinham sido produzidas apenas 130 peças daquele tipo. Elas tinham sido vendidas no Japão. E só 10 dessas peças elas tinham sido vendidas em Tóquio. Isso parecia ser uma pista excelente, porque se só 130 pessoas tinham comprado aquela peça, em teoria bastava rastrear esses compradores. Só que não foi tão simples assim. Mesmo com essa informação, os investigadores eles não conseguiram chegar no dono desse moletom. Eles rastrearam parte das vendas, eles tentaram localizar os compradores, cruzaram os dados, mas nada levou ao assassino. A bolsa de cintura ela também trouxe pistas. Ela tinha medidas que ajudavam a estimar o tamanho da cintura do criminoso, e dentro dessa bolsa foram encontrados alguns vestígios de areia. Essa areia ela chamou atenção porque algumas análises elas mostraram uma composição incomum. Ela foi associada por algumas fontes ao deserto de Nevada que fica nos Estados Unidos, e também foi associada à pista de skates e alguns outros lugares específicos. Sobre uma possibilidade estranha, será que o assassino ele tinha alguma ligação com os Estados Unidos? Será que ele era estrangeiro? Será que ele tinha viajado? Ou será que aquela areia tinha chegado dentro daquela bolsa por algum outro motivo? E aí, mais uma vez, a pista ela parecia promissora, mas também não fechava. Também foram analisados calçados dele. A investigação ela apontou para modelos ligados a uma fábrica que ficava na Coreia do Sul e era vendido por uma marca estrangeira. Então isso apontou novamente que o assassino ele poderia ter uma ligação com outro país. Só que nada disso bastou para identificar. Aí teve um outro detalhe na investigação, que era a maneira como a faca ela estava enrolada num lenço. E em anos posteriores, isso levantou a hipótese de uma influência de técnicas utilizadas em outros países. Só que isso também nunca se transformou numa prova definitiva. O perfil físico do assassino ele também foi estimado. A polícia acredita que ele fosse homem, relativamente jovem na época e com cerca de 1,70 m de altura. Que ele fosse magro ou não muito grande pela maneira como ele entrou na casa pela janela. Por muito tempo, essa idade estimada ela ficou numa faixa ampla entre ele ser um adolescente ou um jovem adulto. Com o passar dos anos, essa estimativa ela foi revisitada várias vezes. Em alguns momentos se considerou que ele poderia ter entre 15 e 35 anos na época. Depois surgiram algumas revisões tentando diminuir essa faixa, e o ponto é que até hoje, nem mesmo a idade dele é completamente fechada. Também se acredita que ele fosse destro, com base dos ferimentos e da dinâmica que ele utilizou. E aí eu acho que vem a parte mais frustrante, porque a polícia ela tinha uma quantidade imensa de material, mas esse assassino ele não tinha um rosto. Na época foi feita uma operação gigantesca. Investigadores eles foram de porta em porta,
Muitas pessoas da região foram ouvidas, DNAs coletados, digitais também. Centenas de milhares de policiais e investigadores durante esses anos passaram por esse caso. Milhares de informações chegaram para a polícia, mas mesmo assim, nenhuma levou a uma prisão. Uma das dificuldades é que aquela cena ela parecia apontar para várias possibilidades ao mesmo tempo. Se fosse um roubo, por que matar a família inteira e ficar na casa? Se fosse uma vingança, qual era o vínculo com a família? Se era alguém conhecido, por que ninguém reconheceu? Se era alguém desconhecido, por que aquela casa? Ele pretendia fugir, por que ele deixou tanta coisa pra trás? Se ele não se importava em se esconder, por que em alguns momentos ele usou luva e levou alguns itens? Se ele tava em pânico, por que ele comeu e usou o computador? Se ele tava calmo, por que ele deixou uma cena tão caótica? Nada no caso se encaixava por completo. Uma das teorias é que esse assassino ele conhecia a região e sabia que era um local isolado. Talvez ele já tenha observado a família antes, ou talvez ele tenha escolhido a casa justamente por ser um local afastado. E uma das teorias é que ele deu pra roubar, só que a situação ela saiu de controle quando ele entrou e tinha moradores. Só que isso também não explica todo o tempo que ele ficou na casa depois. Também tem a hipótese que ele tivesse algum ressentimento contra essa família. Mikio, talvez contra Yasuko, talvez algo ligado ao terreno, à escola, aos alunos, ao bairro ou algo da vida pessoal deles. Mas mesmo assim, nenhuma dessas teorias trouxe um nome. E tem muitas pessoas que acreditam que o assassino ele pode ter deixado o Japão logo depois de cometer o crime. Essa teoria ela existe porque as digitais, o DNA, eles nunca bateram com alguém do país. E porque alguns vestígios eles pareciam apontar para conexões externas, mas isso também nunca foi comprovado. Com o passar dos anos, a casa dos Miyazawa, ela ficou lá, preservada, deteriorando com o tempo, enquanto a polícia continuava revisitando esse caso. Todos os anos, perto do aniversário do crime, essa história ela volta à imprensa japonesa. A polícia distribui panfletos, divulga imagens dos objetos deixados na cena do crime pelo assassino e pede informações. A recompensa por informações ela chegou em valores altos, incluindo uma recompensa total de até 20 milhões de ienes. Isso dá aproximadamente 640 mil reais por informações relevantes que possam levar à prisão desse assassino. Mas mesmo assim ainda não se conseguiu nada. Em 2010, o Japão aboliu o prazo de prescrição para crimes graves que possam levar à pena de morte. O caso Miyazawa ele foi um dos casos que ficaram atrelados a essa discussão, porque era absurdo de imaginar que um assassinato daquele tamanho poderia simplesmente expirar por tempo. Então, oficialmente, esse assassino ele ainda pode ser preso se ele for identificado. E talvez ele ainda esteja vivo, porque se ele era jovem nos anos 2000, agora ele pode ter entre 40, 50, 60 anos. Ele pode ter família, ele pode trabalhar, se passar por uma pessoa comum. Ele pode ter saído do Japão, ele pode ter morrido, pode estar vivendo em outro país. Ou ele pode estar em Tóquio, sabendo que ele deixou para trás uma das cenas de crimes com mais evidências da história do país e saiu ileso. O caso da família Miyazawa, ele é lembrado até hoje não só pela brutalidade, mas pela contradição impossível. A polícia tem quase tudo sobre esse assassino, menos o nome dele. E desde então, o Japão inteiro ficou preso a uma pergunta: como que um assassino pode deixar tantas pistas e mesmo assim desaparecer? Agora eu quero saber o que tu acha. O assassino conhecia a família Miyazawa ou ele era um completo estranho? E principalmente, por que ele ficou horas dentro da casa depois do crime? Me conta a tua teoria aqui nos comentários. Se tu gosta de histórias contadas detalhadas assim, deixa um like, considere se inscrever no canal. Toda semana a gente abre um caso novo. Um beijo e até o próximo!